Desde que me entendo por gente, sinto que vivi em um palco com luzes direcionadas para outra pessoa. Meu irmão, Pedro, sempre foi o centro das atenções, banhado em aplausos e elogios que pareciam nunca sobrar para mim. Era como se existíssemos em planos diferentes, ele sob um holofote constante, e eu, lutando para não ser engolido pela penumbra que o brilho dele projetava. Essa sempre foi a minha realidade, a de um filho ofuscado pelo favoritismo descarado. E o que acontece quando a escuridão se torna sufocante? Quando a invisibilidade se torna uma prisão da qual se anseia desesperadamente escapar? Preparem-se para ouvir a história de um corte profundo, de feridas silenciosas, e do momento em que decidi que a sombra não seria mais o meu destino. A pergunta que me assombra desde a infância é cruel. Será que o amor que deveríamos compartilhar como família era forte o suficiente para suportar o peso dessa balança tão desequilibrada? Ou existe um limite para a dor, uma linha tênue, onde a necessidade de autopreservação supera qualquer laço de sangue? Lembro-me dos primeiros anos como se fosse ontem. A semente da desigualdade sendo plantada bem diante dos meus olhos. Pedro era o príncipe, o primogênito, o intocável. Seus pequenos feitos eram transformados em grandes celebrações. Uma nota boa na escola era motivo de festa, o boletim orgulhosamente exibido como um troféu. Um gol em um jogo de futebol, lá estava ele, carregado nos ombros, o herói do dia. Eu, por outro lado, vivia em um universo paralelo. Minhas conquistas eram recebidas com um sorriso forçado, um bom trabalho, dito de forma displicente. Meus erros, esses eram dissecados, usados como exemplos de como não ser como seu irmão. Aquela frase, "Por que você não pode ser mais como o Pedro?", ecoava na minha mente como uma maldição silenciosa. A disparidade ia muito além das palavras. Ela se materializava nos presentes, nos quartos, na atenção. Pedro sempre teve o melhor de tudo. O quarto maior, os brinquedos mais modernos, a presença constante dos nossos pais em seus eventos. Eu me contentava com o que sobrava, com a atenção dividida, sempre condicionada a alguma tarefa ou prova de bom comportamento. Nunca vou esquecer o dia em que Pedro pediu um videogame novo. Em questão de dias, ele estava jogando na sala, com nossos pais observando com sorrisos de aprovação. Semanas depois, quando pedi um kit de química, minha grande paixão naquela época, a resposta foi um vago, "Quem sabe no seu aniversário, se você merecer." A mensagem era clara. Os desejos de Pedro eram prioridade, os meus, meros caprichos a serem conquistados a duras penas. O tempo passou, e essa dinâmica só se intensificou. Pedro seguiu o caminho traçado pela família nos negócios, e com o apoio financeiro e emocional irrestrito dos nossos pais, ascendeu rapidamente. Tornou-se o símbolo do sucesso familiar, o pilar que todos admiravam. Eu, com minha mente voltada para a lógica e a tecnologia, escolhi um caminho diferente. Me tornei um engenheiro de software, construindo minha carreira com meu próprio esforço, mas vivendo uma realidade financeira mais modesta e cada vez mais distante emocionalmente da minha família. A ironia mais amarga de tudo isso era que, quando a empresa familiar enfrentava problemas, eram minhas habilidades em desvendar sistemas complexos que os salvavam. Eu encontrava as falhas, otimizava os processos e, no silêncio dos bastidores, garantia a estabilidade financeira que Pedro ostentava como se fosse unicamente sua conquista. Eu era o solucionador de problema secreto, aquele que apagava os incêndios sem nunca receber um agradecimento sincero em público. Meus conselhos eram buscados em segredo, meu conhecimento era explorado, mas a glória sempre ia para Pedro. A cada ano, a sensação de ser invisível se tornava mais insuportável. Eu observava a adoração com que Pedro era tratado, a forma como suas opiniões eram valorizadas, enquanto as minhas eram frequentemente ignoradas, ou, pior, atribuídas a ele. Essa desigualdade não era apenas uma questão de sentimentos feridos. Era um ataque à minha própria identidade, uma negação do meu valor como indivíduo. Comecei a me sentir como uma ferramenta, um recurso a ser usado quando conveniente, e não como um membro amado e respeitado da família. O que mais doía era a normalidade com que meus pais perpetuavam essa dinâmica, como se fosse a ordem natural das coisas. Nunca um reconhecimento da injustiça, nunca um pedido de desculpas.
Apenas a repetição de um padrão destrutivo que estava consumindo minha alma. Aquele garoto que sonhava com um kit de química, agora era um homem que, em segredo, sustentava a fachada de sucesso do seu irmão. Não houve um único evento que me levasse ao limite, mas sim uma lenta e dolorosa acumulação de pequenas traições. O investimento maciço dos meus pais em mais um empreendimento de Pedro, enquanto minha proposta inovadora era sequer considerada. A vez em que meu avô, no leito de morte, murmurou sobre como Pedro era o futuro da família, ignorando minha presença constante ao seu lado, cuidando de sua saúde e conforto. Cada um desses momentos era como um corte, uma confirmação de que eu nunca seria o suficiente, nunca seria amado da mesma forma que meu irmão. Mas o que acontece quando a pessoa que sempre foi deixada de lado decide que não pode mais viver à sombra de outro, quando a dor da rejeição supera o medo da solidão? Qual seria o impacto quando aquele que sempre trabalhou nos bastidores, mantendo tudo funcionando, simplesmente se retira? Quem notaria a ausência de alguém que sempre foi tratado como invisível? E o que aconteceria com a estrutura familiar quando o alicerce silencioso resolvesse não sustentar mais o peso da injustiça? A decisão de romper não foi impulsiva. Foi o resultado de anos de dor e frustração. Lembro-me daquele jantar como se fosse ontem. Mais uma vez minhas sugestões foram ignoradas, enquanto Pedro brilhava sob os elogios dos nossos pais. Senti algo se quebrar dentro de mim, uma corda arrebentando depois de ser esticada ao máximo por tempo demais. Uma voz interna, finalmente audível, gritou: "Basta!" Levantei-me da mesa, o som das risadas de Pedro e dos comentários orgulhosos dos meus pais ecoando ao meu redor. Não houve explosão, nem acusações. Apenas um olhar de profundo cansaço, de uma tristeza que carregava desde a infância, que dirigia a cada um deles. "Eu não aguento mais isso", consegui dizer, a voz embargada, mas firme. "Essa não é a minha família. Este não é o meu lugar." Com essas palavras, virei as costas para o farto jantar, para a fachada de felicidade e para a última migalha de esperança de ser verdadeiramente aceito. A porta se fechou atrás de mim, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, marcando o fim de um capítulo doloroso e o início de um vazio que eu sabia, no fundo, que seria muito maior do que eles imaginavam. Essa é a minha história, até esse ponto. Uma história que me ensinou que o favoritismo deixa cicatrizes profundas, que a invisibilidade dentro da própria família pode ser a dor mais cruel. Aprendi que o amor, para ser verdadeiro, precisa ser distribuído de forma equitativa, e que a validação não pode ser um privilégio concedido apenas a alguns. A maior lição de todas é que, às vezes, para nos protegermos, precisamos ter a coragem de nos afastar, mesmo que isso signifique cortar laços que sempre nos definiram. A porta se fechou. Lembro-me do som abafado, mas para mim foi como o estrondo de um trovão, anunciando não uma tempestade que se aproximava, mas sim a calma assustadora que viria depois de um longo e doloroso furacão. As ruas da noite, que antes me pareciam opressoras, agora se estendiam diante de mim como um convite à liberdade. Era um paradoxo brutal, a mais profunda dor da separação misturada com um alívio inebriante. Senti o vazio da ausência familiar, mas, pela primeira vez em anos, senti também o peso invisível do favoritismo ser lentamente retirado dos meus ombros. Eu estava livre, mas essa liberdade veio com um custo. O silêncio que se seguiu à minha partida foi a primeira resposta. Um silêncio que, acreditem, era mais barulhento do que qualquer grito, revelando o quão pouco a minha presença, para eles, realmente importava. Será que a ausência pode ser a única forma de fazer com que alguém, que antes era invisível, seja finalmente notado? E qual o preço de um reconhecimento que só chega quando a falta se torna insuportável, não por afeto, mas por necessidade? Os primeiros dias foram um turbilhão de emoções. Havia um vazio, claro, o hábito de estar ali, mesmo que à margem, era difícil de quebrar. Mas, acima de tudo, havia uma paz inquietante. Pela primeira vez, eu não sentia a pressão de ser menos, de ser ofuscado. Eu não precisava mais fingir que as piadas de Pedro eram engraçadas, ou que seus grandes feitos eram algo além do óbvio. Pude respirar. Mergulhei no meu trabalho, nas minhas paixões, na minha própria vida. Uma vida que por tanto tempo eu senti que não me pertencia totalmente. As chamadas dos meus pais, curiosamente,
Não vieram. Nenhuma mensagem de Pedro. Era como se a minha ausência fosse um evento trivial, algo que seria resolvido em breve, como se eu fosse voltar rastejando, pedindo perdão por ter surtado. Eles não entendiam, e essa falta de compreensão era a prova mais clara de que eu havia feito a coisa certa. Semanas se transformaram em meses. O silêncio da minha família se tornou a trilha sonora da minha nova vida. Confesso que, no fundo, eu esperava um sinal, uma brecha. Não uma desculpa, talvez, mas um reconhecimento de que eu era mais do que uma peça no tabuleiro deles. Mas nada. A vida deles, na minha perspectiva, seguia o mesmo roteiro de sempre, com Pedro no centro, brilhando, e eu, na sombra da minha própria escolha, me afastando cada vez mais. Mas a sombra deles não era a minha. O que eles não sabiam, ou se recusavam a aceitar, é que minha contribuição para o brilho de Pedro e para a estabilidade da família era muito mais profunda do que eles imaginavam. Minhas habilidades analíticas, minha capacidade de enxergar os números e os sistemas por trás dos negócios da família eram o verdadeiro alicerce. Enquanto Pedro era o rosto, eu era o cérebro por trás de muitas das decisões financeiras cruciais, o estrategista que resolvia os nós mais apertados. Eu otimizava investimentos, identificava riscos e desenvolvia soluções criativas para crises financeiras que eles sequer sabiam que existiam. Eu era o guardião silencioso da fortuna familiar. Lembro-me de uma situação, anos atrás, quando a empresa quase faliu por conta de um investimento desastroso. Pedro, em seu pânico, estava pronto para vender ativos valiosos a preço de banana. Fui eu quem passou noites em claro, analisando relatórios, reestruturando dívidas e encontrando um nicho de mercado inexplorado que salvou a companhia. Ninguém nunca soube. Meu pai apenas elogiou a visão de Pedro em ter dado a volta por cima. Eu apenas sorria, um sorriso amargo de quem sabia a verdade. E agora, essa verdade estava prestes a vir à tona. O primeiro sinal veio de forma indireta. Um tio distante que ainda mantinha contato ligou-me casualmente perguntando se eu tinha alguma novidade sobre aquela situação da empresa. Desconversei, mas a semente da curiosidade foi plantada. Não demorou para que os sussurros começassem a circular. Relatos de reuniões tensas, de erros de cálculo e de problemas inesperados na empresa. Pedro, que sempre se gabou de sua perspicácia nos negócios, parecia estar se afogando em questões que, para mim, eram básicas. Eu sabia exatamente onde eles estavam falhando. Era a ausência do meu olhar crítico, da minha capacidade de antever problemas e de criar sistemas robustos que os estavam afundando. Eu era o gênio dos números, que nunca podia ser reconhecido, mas que agora não estava lá para apagar os incêndios. A coisa começou a escalar. Primeiro foram atrasos em pagamentos de fornecedores. Depois, notícias de que projetos importantes estavam paralisados por dificuldades financeiras. Meu coração apertava, não por pena, mas por uma estranha mistura de vindicação e tristeza. Eu os amava, à minha maneira, mas a dor do favoritismo era um abismo tão profundo que a minha própria dor se transformou em anestesia para o sofrimento deles. Não era vingança, era apenas a consequência natural de décadas de cegueira e ingratidão. Eles haviam subestimado meu valor por tanto tempo que agora colhiam os frutos dessa negligência. Eles estavam aprendendo, da forma mais dura possível, que meu papel não era o de um mero coadjuvante, mas sim o de um pilar invisível, mas essencial. Minha expertise em mercados emergentes que eu sempre ofereci e foi ignorada, agora teria evitado a perda de milhões em um investimento mal planejado que Pedro fez. As otimizações de custos que eu propunha e eram descartadas como muito complicadas, agora fariam uma diferença abissal. Mas por quanto tempo uma estrutura, aparentemente sólida, pode se manter de pé quando seu alicerce mais vital é removido? Será que essa crise forçaria a família a engolir o orgulho e reconhecer o valor de quem eles sempre preteriram? E o que aconteceria se o favorito Pedro confrontasse a dura verdade de que seu brilho era, em parte, um reflexo da minha luz? A notícia chegou como um raio em céu azul, mas, para mim, era a confirmação de uma tempestade iminente que eu já havia previsto. Um dos maiores projetos da família, que garantia uma parte significativa da receita, desmoronou. Não por falha de mercado, mas por uma série de erros financeiros e de gestão que eu havia apontado repetidamente no passado, sem ser ouvido. O escândalo se espalhou.
E a reputação que a família construíra ao longo de décadas começou a ruir. Pedro, o intocável, o visionário, estava em pânico. Seus telefonemas para mim, antes inexistentes, começaram a surgir. Primeiro hesitantes, depois desesperados. Ele não pedia desculpas. Ele pedia soluções. João, precisamos de você. Isso é um desastre. As contas, os contratos, eu não sei o que fazer. Sua voz, antes arrogante, estava quebrada, cheia de medo. Eu ouvia, em silêncio, o eco do meu próprio sofrimento refletido na sua voz. Era o clímax da minha invisibilidade se tornando visibilidade. O momento em que o alicerce, que foi rejeitado, se tornou a única salvação para a ruína que eles mesmos construíram. O que eu faria? Voltar para apagar o incêndio deles, depois de todo o desprezo? Minha jornada, nesse ponto, revela a face mais cruel do favoritismo. Ele não apenas fere quem é preterido, mas também cega quem o pratica para o valor real de cada indivíduo. Acreditar que a ausência de alguém importante não fará diferença é uma ilusão perigosa que pode levar ao colapso de tudo que se construiu. Aprendemos que o reconhecimento verdadeiro não pode ser condicionado ao sucesso alheio, nem à conveniência. Ele deve ser um pilar de respeito e valorização mútua. A minha história nos mostra que, às vezes, a dor da separação é o único caminho para que a verdade sobre o verdadeiro valor de uma pessoa seja revelada, mesmo que de forma tardia e dolorosa para todos os envolvidos. O telefone nas minhas mãos parecia pesado, um objeto que, em outras circunstâncias, teria sido um portal para a proximidade, mas agora era apenas um eco da desesperada voz de Pedro. A ironia era cruel. Ele, o filho de ouro, o visionário, desabava diante de mim, implorando por ajuda para os mesmos problemas que eu, o invisível, havia alertado e por tanto tempo resolvido nas sombras. Aquele pedido não era uma redenção, não era um reconhecimento do meu valor como irmão, mas sim uma súplica por minha funcionalidade, por minhas habilidades para resgatar o império que se desfazia. A pergunta martelava na minha mente. Será que o desespero financeiro é o único catalisador para que uma família enxergue o valor de quem sempre foi marginalizado? E qual o preço de voltar para apagar um incêndio que eles mesmos acenderam, ignorando todos os meus alertas? Quando a necessidade é a única bússola, é possível reconstruir laços familiares rompidos pela injustiça, ou a ajuda oferecida sob tais circunstâncias apenas aprofunda a ferida, transformando o auxílio em mais um ato de exploração? O pânico na voz de Pedro era palpável. Ele descreveu o cenário da empresa com um desespero que eu nunca imaginei ouvir vindo dele. O grande projeto, que era a base da receita familiar, não só havia falhado, como estava gerando multas milionárias e processos judiciais. O nome da família, antes sinônimo de sucesso e solidez, agora estava sendo arrastado na lama. Ele falava em números, em perdas, em reputação. Nunca, em momento algum, uma palavra sobre como eu me sentia, ou um reconhecimento sobre o meu papel crucial na estabilidade financeira anterior. Era apenas, João, você tem que nos ajudar. Você é o único que entende essas coisas. A mesma música de sempre, mas agora com um tom de súplica. Eu me mantive em silêncio por um longo momento, o peso daquela ligação me esmagando. Não era raiva que eu sentia, mas um cansaço profundo. Aquele pedido era o reconhecimento tardio de que eu era indispensável, mas não por quem eu era, e sim pelo que eu podia fazer por eles. Era a validação de que sim, eu era importante, mas apenas como uma ferramenta para a sua salvação. O que eles estavam me pedindo era para que eu voltasse para o meu papel de bombeiro invisível, para resgatar a imagem e a fortuna de uma família que nunca me deu o devido valor. Minha mente viajou para o passado, para todas as vezes em que minhas ideias foram descartadas, meus conselhos ignorados. Lembrei-me da noite em que Pedro, em uma festa de família, se vangloriou de uma reestruturação financeira que eu havia passado meses elaborando. Ele pegou todo o crédito enquanto eu observava da cozinha, servindo-me de um copo d'água. Aquela cena, que parecia pequena na época, era um microcosmo de toda a minha vida com eles. E agora, a conta havia chegado. Respondi a Pedro com uma calma que o surpreendeu. Pedro, você está pedindo minha ajuda para apagar um incêndio que eu alertei vocês que iriam acontecer, e que vocês, repetidamente, ignoraram. Eu passei anos oferecendo minha expertise, minha visão,
e fui constantemente desvalorizado. Agora, quando a água bate no pescoço, eu sou o único que pode salvá-los? A voz dele, do outro lado da linha, estava muda. O silêncio era a única resposta que ele tinha. A conversa se estendeu por horas, não apenas com Pedro, mas depois com meus pais, que também me ligaram, com um tom de voz que beirava a exigência. Eles me lembravam de nossas responsabilidades familiares, do legado que temos a manter, e de como eu sempre fui o mais inteligente. As palavras eram um verniz para a verdadeira mensagem. Precisamos do seu dinheiro, da sua mente, da sua capacidade de nos tirar dessa. Era um lembrete doloroso de que o amor deles, se é que existia, era condicional ao meu serviço. O dilema era excruciante. Eu tinha a capacidade de salvá-los. Minha mente já estava traçando planos, identificando as falhas, visualizando as soluções. Era uma parte de mim, uma paixão pela resolução de problemas complexos que eles exploravam. Mas, e a minha dignidade? E a minha paz? Seria eu novamente o herói anônimo que assistiria Pedro colher os louros do meu esforço, enquanto eu voltaria para as sombras da invisibilidade? Cheguei a uma decisão. Eu os ajudaria, mas não seria um retorno incondicional. Minha ajuda viria com um preço alto, não em dinheiro, mas em reconhecimento e respeito. Eu precisava que eles entendessem a dimensão da minha importância, não como um favor, mas como uma condição. Eu não voltaria a ser o outro. Era minha chance de reescrever a narrativa, de exigir que o holofote, pela primeira vez, se dividisse, ou que, pelo menos, minha luz fosse visível. Mas o que eu exatamente exigiria em troca da minha salvação? Será que a família, no ápice do desespero, estaria disposta a finalmente enxergar seus erros e ceder ao que antes parecia impensável? E como essa negociação, carregada de anos de ressentimento, alteraria para sempre a dinâmica familiar? Ou os levaria a um abismo ainda mais profundo? A reunião aconteceu alguns dias depois, em um escritório que parecia pequeno demais para a atenção que pairava no ar. Meus pais, Pedro e um advogado da família estavam presentes. Seus rostos estavam marcados pela preocupação. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora exibiam um misto de medo e uma relutância em admitir sua vulnerabilidade. Eu entrei, não como o João de antes, o caçula retraído e invisível, mas como o João que havia construído sua própria vida, seu próprio valor. A voz de Pedro era um sussurro quando ele, finalmente, me pediu para apresentar minhas condições. Eu não hesitei. Comecei com o óbvio: total autonomia sobre os planos de recuperação financeira, sem interferências. Mas o golpe veio em seguida. E para que isso aconteça, eu disse, minha voz firme e clara: eu exijo um reconhecimento formal e público de todas as minhas contribuições passadas para a empresa, algo que nunca me foi dado. E mais importante, que a partir de hoje, minhas opiniões e meu tempo sejam valorizados. Isso significa uma posição oficial de liderança estratégica, com remuneração e poder de decisão compatíveis com o que eu de fato entreguei e vou entregar. Além disso, a prioridade será dada à reestruturação que eu propor, mesmo que signifique admitir publicamente os erros que foram cometidos ao ignorar meus alertas. Se vocês não estão dispostos a me ver como um igual, um parceiro indispensável, então não há salvação. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Ninguém se atrevia a me encarar. Aquela era a minha declaração de independência, o meu ultimato. A bola estava com eles. Essa vivência que agora compartilho com vocês me ensinou que a dignidade pessoal não pode ser negociada, nem mesmo diante do apelo familiar mais desesperado. Ela me revelou que o resgate de um laço pode exigir o estabelecimento de novos limites e a exigência de um reconhecimento que, por muito tempo, me foi negado. Aprendi que a verdadeira mudança, por vezes, só acontece quando a crise é tão profunda que obriga todos os envolvidos a encarar a verdade. É um lembrete doloroso de que a valorização mútua é o único alicerce verdadeiro para qualquer relação duradoura, seja ela familiar ou profissional. O silêncio na sala de reunião era o som da minha proposta ecoando nas mentes deles. As palavras que eu havia proferido, autonomia, reconhecimento público, liderança estratégica, eram como pedras atiradas em um lago de anos de favoritismo. Eu podia ver nos olhos dos meus pais e de Pedro a luta entre o orgulho ferido
e o desespero de um império em ruínas. Aquele momento não era apenas sobre dinheiro. Era sobre poder, sobre o verdadeiro valor de cada um de nós, e sobre a possibilidade de, pela primeira vez, eu ser visto como um igual. A questão era, o que eles escolheriam? Salvar o que restava da fortuna e da reputação da família, ou manter a fachada de um favoritismo que os havia levado à beira do abismo? Será que a verdadeira reconciliação familiar é possível apenas quando todos os envolvidos estão dispostos a despir-se de suas velhas crenças, admitir erros e reconstruir o respeito mútuo? Ou há feridas que, uma vez abertas pelo favoritismo, nunca cicatrizam completamente, mesmo diante da mais dura das lições? A tensão era quase sufocante. Meu pai, que sempre foi o mais orgulhoso, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Sua voz estava baixa, quase irreconhecível. João, o que você está pedindo? É muito. Meus olhos se encontraram com os dele. Pai, o que eu estou pedindo é o mínimo para que eu possa entregar o máximo. É o que eu sempre mereci, mas nunca tive. Pedro, que parecia menor do que o habitual, finalmente se manifestou. Sua voz um fiapo de arrogância que tentava se manter. Mas a imprensa... O que as pessoas vão dizer sobre a nossa família? Sobre mim? Aquele era o ponto. A reputação, a imagem. Pedro, eu disse mantendo minha voz calma. O que as pessoas vão dizer se a empresa desabar é muito pior. Se você quer salvar o nome da família, precisa começar pela verdade. E a verdade é que eu tenho sido o pilar silencioso por anos. A negociação foi árdua. Não foi um pedido de desculpas, mas sim uma barganha pela sobrevivência. Eles tentaram regatear, diminuir minhas exigências, mas eu me mantive firme. Não era sobre vingança, era sobre justiça. Eu não queria vê-los sofrer, mas também não podia permitir que a minha dignidade fosse novamente pisoteada. Depois de horas de um debate exaustivo, o advogado, que parecia uma figura neutra, finalmente interveio. Senhores, com todo o respeito, as condições do João são as únicas que oferecem uma saída viável. Negar isso é assinar a sentença de morte da empresa. Aquelas palavras vindas de uma voz imparcial foram o golpe final. Meus pais, com os olhos marejados, finalmente cederam. Tudo bem, João. Nós aceitamos. Pedro, derrotado, apenas assentiu. Não houve abraços, nem lágrimas de reconciliação. Apenas uma aceitação forçada. Um reconhecimento que veio da necessidade, não do coração. Eu sabia disso. Mas era um começo. Era a rachadura na fachada de uma família que sempre preferiu a imagem à verdade. Assinamos os documentos. Uma posição de liderança estratégica formalizada, com responsabilidades claras e, o mais importante, poder de decisão. E o compromisso de um comunicado público reconhecendo minhas contribuições. Os meses que se seguiram foram intensos. Eu mergulhei no trabalho, aplicando todas as soluções que eu havia visualizado por tanto tempo. Reestruturei as finanças, renegociei contratos, e com a autonomia que me foi dada, tomei decisões difíceis que começaram a reverter o quadro. A empresa lentamente começou a se recuperar. Pedro, por sua vez, foi forçado a encarar a realidade. Ele me acompanhava nas reuniões, via minhas decisões serem acatadas, e, para sua surpresa, via os resultados positivos. Aos poucos, a imagem dele como visionário começou a se esvair, sendo substituída pela minha como o salvador. O comunicado público foi o momento mais difícil para eles. Ver meu nome associado a conquistas que antes eram apenas de Pedro, ler sobre minha importância nos bastidores, foi um choque para o mundo externo, mas para mim foi a validação que eu havia esperado por toda a vida. Não foi um pedido de desculpas pessoal, mas foi o mais próximo que eu cheguei de um. A dinâmica em casa mudou, claro. Não havia mais o tratamento de rei para Pedro, nem a invisibilidade para mim. Havia um respeito, uma cautela. Meus pais me ouviam, pediam minha opinião, mas o calor, a espontaneidade de uma família unida, ainda não estava lá. Mas será que a recuperação financeira significaria também a recuperação dos laços familiares? Ou o peso do passado seria pesado demais para uma verdadeira união? E o que aconteceria quando a necessidade diminuísse e as velhas feridas voltassem a incomodar? Haveria um perdão real? Ou a reconciliação seria apenas uma fachada conveniente para a manutenção do status quo? Um ano depois, a empresa estava novamente sólida. Eu havia cumprido minha parte do acordo, mas a família,
Ah, a família. Em um jantar de fim de ano, os pais tentaram recriar a atmosfera de antes, com Pedro no centro das atenções, elogiando sua resiliência. Mas o brilho dele havia diminuído, e as suas palavras, antes cheias de convicção, soavam vazias para mim. Eu estava ali, reconhecido, valorizado profissionalmente, mas a essência do que eu buscava, amor incondicional, aceitação plena, ainda me escapava. Olhei para Pedro, que evitou meu olhar. Olhei para meus pais, que sorriam um sorriso forçado, e percebi. A ferida da invisibilidade havia cicatrizado, mas a cicatriz era permanente. Eles me respeitavam agora, mas o amor que eu sempre desejei, aquele que não precisava ser conquistado ou barganhado, ainda era um sonho distante. A empresa estava salva, mas a família, como eu a conhecia, havia morrido naquele dia em que fechei a porta. E naquele jantar, percebi que para mim, ela continuava morta. Eu havia conquistado meu espaço, minha dignidade, mas não havia reconquistado a família que eu nunca tive. Minha jornada me ensinou uma lição agridoce. O reconhecimento e a dignidade podem ser conquistados, mas o amor incondicional, a base de uma verdadeira família, não pode ser forçado ou exigido. Aprendi que, por vezes, mesmo quando se alcança o que se tanto buscou, o passado molda o presente de maneiras irreversíveis. A história de minha vida é um lembrete poderoso de que o favoritismo destrói mais do que a autoestima do preterido. Ele corrói a própria alma da família, deixando um rastro de ressentimento e laços fragilizados. Que minha experiência sirva de alerta para todos que ouvem. Valorizem cada indivíduo, celebrem suas singularidades e construam relações baseadas no respeito mútuo e no amor incondicional, antes que a necessidade se torne a única ponte para uma reconciliação que pode nunca ser completa. E se essa história ressoou com você, se você já sentiu o peso da invisibilidade ou a dor de um favoritismo que te marcou, eu te convido a se inscrever neste canal. Aqui, continuaremos a explorar histórias de superação, de reconstrução e de busca por um lugar no mundo. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e comente abaixo. Você acredita que o perdão é sempre possível em uma família, mesmo após anos de injustiça? Sua opinião é muito importante para mim. Muito obrigado por assistir e até a próxima.